comereis o melhor dessa terra. Verso 20. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Ao olhar para esse texto, e nós estamos partindo de um texto do Velho Testamento, que fala da nação de Israel, que fala do período da velha aliança, mas, embora Deus tenha trabalhado com propósitos distintos, com esses dois grupos distintos, né? Israel no Velho Testamento, a igreja no Novo Testamento, nós podemos alinhar muita coisa, não apenas no propósito de Deus com esses dois grupos, mas em relação ao propósito geral de Deus, ao qual eles também serviram, que inclui, né, promover o reino de Deus. Então, se há características muito distintas para cada período, há também princípios que são aplicados na vida desse povo do Velho Testamento e que eles servem de lição para cada um de nós no Novo Testamento. O apóstolo Paulo diz que aquilo que acontecia a Israel foi escrito para advertência nossa, de quem são chegados os fins dos tempos. Então Deus os tirou do Egito e os guiou a uma terra que manava leite e mel, uma terra que ele chamou, né, o povo passou a chamar de a terra prometida, por conta da promessa feita aos patriarcas. Essa terra era um lugar de abundância, onde as bênçãos de Deus, né, foram expressadas de forma física, material, palpável, em um padrão de vida completamente diferente daqueles que eles tinham antes de serem introduzidos na terra. Quando olhamos para esse texto hoje, uma declaração como essa: se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra, não acredito que a aplicação que eu e você precisamos procurar seja de desfrutar apenas do aspecto natural ou material tangível da bênção de Deus que se expresse em qualidade de vida. Nós precisamos entender que quando Deus fala sobre comer o melhor da terra, Ele estava falando sobre usufruir plenamente aquilo que Ele havia prometido. Em outras palavras, Ele estava dizendo: se vocês tiverem a atitude correta, vocês podem desfrutar de forma plena daquilo que eu estou disponibilizando e oferecendo para vocês. Então, quando pensamos dessa lógica, pensamos dessa maneira, imaginamos que comer o melhor da terra não diga apenas respeito ao tipo de refeição que você tem ou ao padrão natural de vida, mas de desfrutar a medida plena da bênção de Deus. E a bênção de Deus sobre nós, a igreja do Novo Testamento, ela não se limita àquilo que é material. Em Efésios, no capítulo 1, no versículo 3, a Bíblia diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então eu quero que a gente consiga enxergar além de uma bênção material, né? E que a gente entenda que no plano, no propósito que Deus tem para nós, não apenas incluindo o que é espiritual, mas começando a partir disso, é possível ter uma atitude que nos leve a viver a medida cheia daquilo que Deus tem. Por outro lado, no versículo 20 ele diz: mas se recusardes e fordes desobedientes ou rebeldes, né? O Senhor diz, em vez de viver a bênção, vocês vão experimentar juízo. E algo que eu quero começar destacando aqui, diz respeito justamente a essa frase: se quiserdes ou se recusardes. Tudo começa a partir de uma escolha que eu e você precisamos fazer. Essa escolha só é possível porque Deus criou o homem dotado de livre-arbítrio, autodeterminação, poder de escolha. Nós podemos exercer tanto o privilégio como a responsabilidade da vontade. E na verdade, o tema da minha mensagem hoje é o poder da vontade. Eu quero chamar a sua atenção para quão forte a sua vontade pode ser, no sentido do impacto que isso vai produzir na sua vida espiritual. Há uma combinação clara aqui de escolha e comportamento. Se quiserdes e me ouvirdes, obedecerdes a minha palavra. Do outro lado, Deus diz: mas se vocês não quiserem e me desobedecerem, forem rebeldes. Então Deus está dizendo que primeiro nós fazemos uma escolha e depois há uma atitude que acompanha a nossa escolha. E isso determina o lugar para onde nós vamos. Se viveremos o melhor de Deus, a medida cheia, a plenitude do que Ele tem, ou se veremos simplesmente essa promessa feita escorrer pelo dedo das mãos, sem a capacidade de retê-la, de segurá-la ou de desfrutá-la. Isso, acredite, não é decisão de Deus, é nossa. Nós precisamos entender o poder da nossa própria escolha. Eu sei que quando começamos a falar de livre-arbítrio,
Existe sempre algumas pessoas, alguns grupos que reagem como se nós estivéssemos falando contra a soberania de Deus. Porque o conceito de alguns é que, para que Deus seja soberano, Ele é que tem que escolher tudo, e o homem não pode escolher praticamente nada. Em alguns círculos o homem não escolhe nada. Em outros ele escolhe algo bem menor. Eu lembro de um filme que assisti, e no meio daquela, era uma comédia romântica, vamos dizer assim, mas no meio daquela paródia, não sei quantos assistiram o filme, Agentes do Destino, ele na verdade fala de seres infiltrados que trabalham de forma escondida para que as pessoas vivam o seu propósito e o seu plano. E tem um camarada que quase todo dia dá para encontrar uma moça. E esses agentes trabalham para que ele não encontre. Porque de alguma forma, se eles se descobrirem, o propósito deles vai ser comprometido. Em algum momento ele descobre a ação daqueles seres infiltrados, né? E eles deixam de ser os seres invisíveis, ele percebe aquilo que está acontecendo, então deliberadamente ele começa a lutar contra aquilo, e eles mais intensamente, chega um momento que ele questiona, cadê o livre-arbítrio? Esse é o tipo de filme que com certeza teve o dedo do script de alguém que conheceu alguma coisa do evangelho, dos debates teológicos. E aí o agente responde, diz, bom, o fato de você escolher o cardápio não quer dizer que você tenha escolhido a lanchonete. De alguma forma, a tentativa daquilo é insinuar parte do que são esses debates. Não, talvez o homem tenha direito de escolher algumas coisas, mas Deus não deixa escolher tudo. Eu quero te dizer, eu não concordo em absoluto, que para que Deus seja soberano, a gente não pode, como homem, nós não tenhamos o poder de escolher. Até porque o poder da escolha foi dado por Deus. Outro dia alguém falou para mim, não, quando você coloca a responsabilidade na escolha do homem, você anula a soberania de Deus. Eu falei, não, quando você deixa Deus como soberano, só do jeito que você quer que ele seja soberano, é que você anula a soberania de Deus. Se foi ele que decidiu dar ao homem o direito de escolha, ele é soberano para dar o direito de escolha. Se ele decidiu que o homem teria as consequências das suas escolhas, ele é soberano também para decidir isso. Agora você quer deixar Deus soberano do seu jeito e não do jeito dele? Desculpa, estou dando nó na cabeça de alguns. A verdade é que a palavra de Deus fala de um plano e um propósito de Deus, mas ela fala também de escolhas. Ela fala também de um Deus que se antecipa às nossas escolhas, porque Ele é um Deus presciente. O apóstolo Pedro escreve e diz que nós somos eleitos, escolhidos, conforme a presciência de Deus. Em Romanos 8:29 também lemos isso, aos que dantes conheceu, presciência, também predestinou, traçou um destino de antemão. É lógico que é uma combinação desse Deus soberano que conhece a minha e a sua vontade, antes mesmo de termos feito a escolha. Mas de acordo com as Escrituras, eu quero te mostrar isso, a nossa vontade, ela tem um peso extraordinário, né? Maior do que a maioria de nós tem a capacidade de mensurar, em como será a nossa vida e como... ou não apenas o como, o quanto nós vamos desfrutar daquilo que Deus disponibilizou ou não. Só para efeito de ilustração, sem trazer no mesmo patamar das declarações bíblicas, muito menos tentando colocar acima, há uma frase que é atribuída a Albert Einstein, que eu gosto muito. Ele diz, há uma força motriz mais poderosa que o vapor, a eletricidade e a energia atômica, a vontade. E a respeito dessa força, é desse poder que eu quero conversar com vocês hoje. O poder da vontade. Em primeiro lugar, muitas vezes esse destaque que fazemos é para ajudar tanto quem está anotando como para lembrar. Em primeiro lugar, o primeiro ponto que eu acho que vale a pena a gente conversar, embora não dá para discutir de forma exaustiva, é que o que Deus faz na vida do homem, nas nossas vidas, não depende só da vontade dele. Vou repetir isso. Por mais assustador que pareça, o que Deus quer fazer, o que Ele fará, o que Ele fez, o que Ele intenciona ou já pôde fazer, não depende só da vontade dEle. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 4, de maneira taxativa e explícita, sem espaço para questionamento, que Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da vontade. Da verdade. Essa é a vontade de Deus. Se essa é a vontade de Deus, por que é que não está todo mundo salvo? Porque a vontade dele não é empurrada goela abaixo de ninguém. Ela é revelada, ela é exposta. Deus trabalha em favor dela, Deus mobiliza a sua igreja para promover o cumprimento da sua vontade. Mas a vontade de Deus
precisa ser de alguma forma escolhida pelo homem, para que então, depois de ser a vontade dele, haja uma combinação e a vontade de Deus possa se cumprir na vida dessa pessoa. Se nós não olharmos para isso na palavra de Deus com clareza, nós talvez viveremos vidas passivas, esperando que Deus faça as coisas por si mesmo, sem que a gente tenha responsabilidade nenhuma. Aliás, há uma ênfase muito grande nos nossos dias, de um evangelho que exime o ser humano de responsabilidades. Vamos deixar isso como uma espécie de trailer de adiantamento, mas uma das mensagens que estou para trazer aqui, talvez terá esse nome, o evangelho da irresponsabilidade. E não hoje, mas no segundo momento, eu quero tratar de como as pessoas estão tentando anular a responsabilidade do homem em cooperar com o plano e o propósito de Deus. Se nós não entendemos isso, permaneceremos sentados de forma passiva, esperando Deus fazer algo que sozinho Ele não fará nas nossas vidas. Então o que eu e você precisamos entender, que Ele nos deu o direito de escolha e que a gente pode rejeitar aquilo que Ele tem como vontade para as nossas vidas. No Salmo 78, dá uma olhadinha comigo, eu vou citar alguns textos bíblicos. Eu não quero tornar o assunto técnico no nível das discussões teológicas, mas nós precisamos não apenas aprender a pensar e refletir sobre essas coisas, mas entender que Deus não tocaria no assunto, não exporia isso na palavra de Deus, se não fosse importante que eu e você tivéssemos o conhecimento dessas verdades. Porque o entendimento correto pode nos levar a uma fé correta e ao resultado correto. Já um entendimento errado nos leva a uma fé errada e ao resultado errado. Então, no Salmo 78, nos versículos 10 e 11, a Bíblia diz assim: não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostraram. Está falando a respeito do povo de Israel. E quando diz que não guardaram a aliança de Deus, o texto diz que isso foi uma escolha. Não quiseram andar na sua lei. Eu não entendo como alguém quer atribuir a responsabilidade disso a Deus. Não, Deus quis que eles não quisessem. Então ele não deveria estar se queixando de nada depois disso. Porque afinal de contas, a sua vontade teria se cumprido e sido estabelecida por si mesmo. O texto fala a respeito de escolhas. E quando nós temos a ótica do Novo Testamento, falando a respeito do comportamento dessas pessoas no Velho Testamento, não é diferente. Em Atos, no capítulo 7, no versículo 39, Estevão, pregando, ele diz o seguinte: a quem nossos pais, está falando de Moisés, que recebeu a lei da parte de Deus e em nome do Senhor transmitiu a lei ao povo, ele diz: a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito. Não quiseram. Porque cada um de nós tem a responsabilidade de escolher. E nós podemos escolher a vontade de Deus, ou nós podemos escolher de maneira oposta à vontade de Deus. O Senhor Jesus ensinando em Mateus 22, aquilo que nós conhecemos como a parábola das bodas, ele fala de um banquete preparado pelo rei. E a Bíblia diz que a ideia desse banquete era celebrar as bodas, o casamento do seu filho. Obviamente Jesus está apontando o desfecho da obra da redenção. Mas o versículo 3 diz o seguinte: então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Rejeitaram o convite de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus. Se você observar no próprio ensino de Jesus, ele fala a respeito dessa questão de escolhas várias vezes. Uma delas que merece a nossa atenção está lá no Evangelho de João, no capítulo 5. No versículo 39, Jesus diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. E diz: vocês estudam a Bíblia para valer. E vocês fazem isso porque acreditam que vão encontrar nela a vida eterna. E vocês estão certos, porque são elas que testificam de mim, o doador da vida eterna. Mas olha o que ele diz no versículo seguinte, o 40. Ele diz: contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Que Deus deseja ao homem é mais do que evidente. Jesus está lá diante deles, o Deus homem, encarnado, se dispondo a alcançar o coração do homem. Mas ele diz: mas vocês não querem vir a mim. É uma escolha que cada ser humano tem que fazer.
E não é apenas a escolha de inicialmente ir a Deus. Eu quero te mostrar, há todo um desdobramento depois de nos posicionarmos e fazermos de Jesus nosso Senhor, que deve nos colocar nessa rota de buscar alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. A primeira coisa que eu estou tentando te mostrar é que as coisas não vão acontecer na nossa vida só pela vontade de Deus. Daqui a pouco eu vou mexer no assunto de que eu e você também não podemos ser irresponsáveis de usar só a nossa vontade sem entender a dele. Essa primeira parte é entender que as coisas não vão acontecer mera e simplesmente porque Deus quer. Quando eu olho para as Escrituras, eu vejo vários exemplos a respeito disso. Até quando falamos de dons e ministério, o homem precisa querer aquilo que Deus quer para ele. 1 Timóteo capítulo 3, falando do ministério, do episcopado, do anseio de ser visto, Paulo começa dizendo, se alguém almeja o episcopado, como que começa o processo onde alguém pode ser levado ao ministério? Essa pessoa tem que almejar, desejar, querer, ansiar ou estar muito afim. Porque tudo começa de uma escolha. Uma resposta a uma percepção da vontade de Deus, que passa pelo filtro da escolha do homem. Depois dessa escolha, é lógico que o texto diz que essa pessoa terá que apresentar qualificações. Depois de apresentar qualificações, vai ter que ser provado para só finalmente ser estabelecido. A pessoa não será estabelecida apenas porque quis isso. Há todo um padrão que Deus estabeleceu, mas começa com uma resposta da vontade. Vamos falar dos dons espirituais e não meramente de ministério. 1 Coríntios capítulo 14, verso 12. Visto que desejais dons espirituais, procurai progredir neles para a edificação da igreja. Eu nunca vi ninguém entrar na operação de dons espirituais sem ter desejado isso primeiro. Aliás, os dons nunca vão correr atrás de você, é você que tem que correr atrás deles. A Bíblia diz, procurai com zelo os melhores dons. Por que que tem que haver a procura? Porque tem que haver a manifestação, o exercício da sua vontade. A sua escolha precisa ser a faísca de ignição que gere o andamento de um processo que é maior do que só a sua escolha, mas que não está desconectado da sua escolha. Muitas vezes, quando Deus sinaliza, através de palavras e de promessas, qual é a vontade dele, também não podemos, só por causa disso, esperar um cumprimento automático. Em 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 18, Paulo orienta seu discípulo e diz, de acordo com as profecias que foram ditas a seu respeito, combate firmado nelas o bom combate. Mas Deus não prometeu? Sim. Então não posso sentar e esperar? Não. Quando Deus prometeu algo, Ele sinalizou a vontade, que não vai empurrar a goela abaixo. Se você exercer a sua vontade, escolher viver a vontade de Deus, cooperando e lutando com Ele, isso vai se cumprir. Senão, não. Quando Deus fala sobre Abraão, em Gênesis 18, 19, diz, porque eu escolhi a Abraão, para que ele ordene a sua casa, aos seus filhos depois dele, que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado sobre ele. Tinha promessas? Sim, promessas extraordinárias. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora, isso ia se cumprir de forma automática só porque Deus falou? Não, Deus disse, eu escolhi Abraão para fazer a parte dele, porque se ele fizer a parte dele, eu posso fazer a minha e cumprir o que eu falei a respeito dele. Quem está entendendo, diga amém. A vontade de Deus não se manifesta de forma unilateral por imposição dele. Nós precisamos compreender nessa perspectiva que o homem então tem a responsabilidade de corresponder com Deus. Agora, falando na questão da correspondência com Deus, a segunda coisa que eu quero destacar aqui, por mais óbvio que pareça, merece ser lembrado, é que Deus e o diabo não agem da mesma forma. Eles agem de forma distinta. Em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, nós temos um texto muito conhecido que normalmente é aplicado fora do contexto. O Senhor Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Normalmente nós usamos esse versículo para evangelismo, para apelo evangelístico. O Senhor bate a porta do seu coração, porque Ele ainda não entrou na sua vida, mas para que Ele entre, você tem que abrir a porta do seu coração. Isso é verdade a respeito da conversão? É. Mas Jesus estava falando com a igreja. Jesus estava falando com gente que já era parte do povo dele. Mas mesmo assim, Ele está dizendo, eu estou batendo na porta, porque vocês me deixaram do lado de fora. E a única forma de eu entrar é vocês me ouvirem,
é vocês abrirem a porta, que ele está dizendo, eu não vou meter o pé, eu não vou forçar essa entrada. Eu quero estar aí, estou sinalizando a minha vontade de estar do lado de dentro, mas se a sua vontade não se alinhar com a minha, escolhendo a mesma coisa que eu quero, eu não estarei do lado de dentro. Ele respeita a nossa vontade. Quando você olha para a forma do diabo agir, é completamente diferente. Ele só precisa do que na gíria de crente a gente chama de uma brecha. Um pequeno espaço para meter o pé, para tentar entrar, para forçar a barra. E é por isso que a Bíblia diz em Efésios 4, 27, não deis lugar ao diabo. Porque um mínimo espaço para que ele cumpra a vontade malvada, terrível dele, será explorado para impor isso de maneira tirana. Deus não age dessa forma. Não é apenas uma questão de educação, de dizer o diabo é um grosso invasor e Jesus é um gentleman. Na verdade são princípios. Deus deu ao homem o direito de escolha e ele diz, eu quis que você escolhesse. Eu quis que você me quisesse. O diabo não está nem aí se você quer ou não quer ele. Se ele puder arruinar a sua vida, ele vai forçar a barra para entrar. E quando a gente olha a forma de cada um lidar e agir é completamente diferente. Qual a maneira de Deus trabalhar conosco? Em Deuteronômio, no capítulo 30 e no versículo 15, a gente enxerga um Deus que indica a verdade enquanto faculta a escolha. A forma do diabo agir é completamente diferente, eu vou falar disso daqui a pouco. Em Deuteronômio 30, 15, o Senhor diz assim, eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Você vai encontrar isso também no versículo 19, vou até misturar os dois. Aí o Senhor diz, escolhe, pois, vida, para que vivam você e a sua descendência. O que Deus está dizendo? Há dois caminhos diante de você. Um caminho é o caminho de vida e bênção, o outro caminho é o caminho de morte e maldição. Quem escolhe é você. Deus está dizendo, eu não vou escolher por você, o que eu posso fazer é orientá-lo a respeito da melhor escolha. E a maneira de orientá-lo é lembrando você que a sua escolha te leva a consequências. Tem muita gente escolhendo o caminho errado e quando chega no fim de morte ou maldição, está revoltado com Deus. Eu não sei como Deus reage aos esbravejos de alguns cristãos. Eu imagino algumas vezes ele com vontade de rir. Eu imagino Deus olhando e dizendo, crente, você tem que ser estudado pela NASA. Eu digo para você que o caminho é de morte. Você escolhe o caminho, vai até o fim. E quando você encontra o que eu te adverti, o culpado sou eu. Porque a falta de entendimento, não só do poder da vontade, mas da responsabilidade das nossas escolhas, nos leva a uma fé frágil que questiona um Deus que deveria ser soberano para livrar nossa cara, mesmo quando nós estamos desobedecendo Ele. Não funciona assim. Ele diz, se você quiser e me ouvir, você come o melhor da terra. Se não quiser, se me rejeitar, vai se lascar. O seu final não será bom. Mas ele diz, estou dizendo exatamente o que está diante de você, para que você escolha consciente. E outra, da minha parte, hashtag fica a dica, escolhe vida. Se você quiser ouvir a minha orientação, você vai poder escolher direito. Agora, a maioria de nós faz escolhas sem procurar entender as orientações dele. O baixo envolvimento da maioria dos cristãos com a palavra de Deus não é apenas algo assustador, que merecia ser classificado como vergonhoso, é trágico nos seus efeitos. Porque a maior parte das pessoas tem que fazer escolhas importantes e cruciais, sem sequer ter noção do que é que Deus fala a respeito dessas coisas. Então muitas vezes Deus estabelece claras proibições. As pessoas violam aquilo e depois se queixam a respeito de uma falta de intervenção de Deus. Imagine Deus olhando e dizendo, podia no mínimo ter lido o livro de Provérbios. Provérbios diz que o desavisado passa e sofre o mal, mas o sábio desvia. Muitas coisas que podem ser antecipadas, podem ser compreendidas e evitadas através de escolhas sábias. Mas Deus não vai empurrar a vontade dele, por melhor que seja, goela abaixo. Se você quer comer o melhor da terra, vai ter que querer isso e vai precisar aprender a ouvi-lo. O diabo, por outro lado, não age nada parecido com ele. Normalmente ele não dá muita escolha. E não apresenta uma bifurcação, dizendo, olha, tem dois caminhos, o de vida e o de morte, o de bênção e maldição. Ele esconde o de vida e o de bênção. E ele pinta o de morte e maldição, como fosse vida e bênção
dizendo essa é a única opção que Deus não quis que você pegasse, porque está lutando contra o seu melhor. Então ele começa desde a primeira tentação dizendo ao primeiro casal, Deus sabe que no dia que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão se tornar que nem Ele. Ele está limitando vocês. Ele não quer que vocês vivam o melhor que Ele tem. Quando justamente a capacidade de escolher corretamente é que vai nos levar a comer o melhor da terra, a maneira como o diabo trabalha é a distorção dos fatos. Ele simplesmente nos empurra, nos manipula e nos engana, apresentando uma única escolha, como se aquela fosse só o caminho de vida e bênção, quando na verdade é sempre o caminho de morte e de maldição. Há caminhos que ao homem parece de vida, diz a Bíblia, mas que no fim é de morte. Por quê? Porque pintaram uma outra placa de sinalização na entrada. E você, desavisado, acabou entrando naquilo. Nós precisamos desenvolver um relacionamento mais profundo com a palavra de Deus. Eu costumo repetir que é impossível você ser profundo no relacionamento com Deus, sem ser profundo no relacionamento com a palavra de Deus. Porque o entendimento de Deus vai nos nortear, vai nos dirigir. Ouvir os conselhos de Deus viabilizam escolhas muito melhores para mim e para você. Agora, quando eu vejo essa diferença, eu percebo o seguinte, algo a respeito da alma do homem que nós podemos destacar, é que ela é composta de emoções, razão e de vontade. No momento da tentação, normalmente as três são provocadas. O diabo faz com que o primeiro casal, em especial Eva, com quem começa, pense a respeito daquilo. Ele está trabalhando o nível da razão. Depois, ele começa a trabalhar o nível das emoções. Deus está sabotando você. Está evitando que você viva o melhor dele. Ao mesmo tempo, ela está olhando e está percebendo que aquilo tudo é agradável. Aliás, a Bíblia diz que ela olhou e diz que viu que a árvore era boa para se comer. Depois diz que ela era agradável aos olhos e, no fim, desejável. Esse é o momento onde, depois de transitar pelo caminho da razão e da emoção, a vontade se fez vulnerável para uma escolha. Se você perceber, Deus também vai tentar influenciar esses três elementos. Você está num momento como esse, sua razão está sendo instigada a pensar em linha com a palavra de Deus. Muitas vezes, no final da reunião, estamos orando e percebemos que o Espírito Santo muitas vezes visita as nossas emoções. E a gente sai com aquela vontade de ser crente, de fazer tudo certo. Porque essa transição de trabalhar tanto a razão como as emoções é para que, de alguma forma, a vontade seja provocada a ser exercitada. Nós precisamos escolher aquilo que Deus tem para nós. Deus não quer mera e simplesmente estabelecer, empurrar goela abaixo aquilo que Ele tem para nós, sem que a gente se alinhe ao que Ele deseja. É mais ou menos assim. Se eu e você não quisermos o que Ele quer, a vontade dEle não pode se cumprir. Aliás, nós podemos dizer o seguinte, nós podemos afirmar que Deus atende quem dá valor ao que Ele oferece. Eu não sei se você lembra disso, mas em Mateus, no capítulo 7, no versículo 6, Jesus diz, não deis aos cães o que é santo, e não lanceis as pérolas aos porcos, para não acontecer que eles se voltem e não apenas pisem elas, mas despedacem vocês. Primeira coisa que nós precisamos entender, Jesus não quer apenas ensinar o que é que a gente faz. Ele não orientava ninguém a fazer nada que ele primeiro não fizesse. Deus nunca orientaria o homem a fazer uma coisa que ele primeiro não faz. Aliás, o confronto de Jesus com os mestres, dos judeus nos seus dias era esse. Vocês botam um peso sobre o povo que nem vocês querem carregar. Vocês ensinam eles a fazerem coisas que vocês não fazem. E ninguém pode falar isso de Jesus ou de Deus. Então o que eu e você precisamos entender é que Ele não está orientando a gente a fazer algo que Ele primeiro não faça. Ele também não vai lançar pérola aos porcos. E nem dar o que é santo aos cães. Se alguém que não tem a capacidade de valorizar o que Ele está oferecendo, a mão não será estendida da mesma forma como para aquele que tem a capacidade de valorizar o que Ele está oferecendo. Quem está entendendo, diga amém. Em Mateus 13, de 44 a 46, nós temos duas parábolas em 3 versículos. Numa delas, o reino de Deus é comparado a um tesouro escondido no campo. No outro é comparado a uma pérola de grande valor.
Nas duas parábolas, Jesus fala de gente que ao encontrar o reino prefigurado nessas coisas de valor, ao entenderem o valor daquilo, ao desejarem aquilo, vende tudo que tem, abrem mão de tudo para adquirir aquilo que de valioso eles entenderam estar disponível. O que ele está falando? Do entendimento que nos leva a uma escolha, que prioriza o que Deus tem. Esse é o tipo de gente que entra no reino de Deus. Ele não está falando que você paga para entrar, que você tem que comprar a entrada. Mas nós precisamos compreender essa forma e a dinâmica de como Deus trabalha. Isaías 44:3 diz, o Senhor falando, derramarei água sobre o sedento. O que ele está dizendo? Eu vou dar água para quem quer água, para quem valoriza a água, para quem não vai desperdiçar água, para quem vai aproveitar a água. É para esse que eu vou liberar e derramar água. Porque de alguma forma, a vontade dele precisa se alinhar com a nossa para que se cumpra. Então Deus sempre está procurando quem valoriza, quem está disposto a lutar por aquilo que ele sinalizou ser a vontade dele. Para que depois, quando eu e você fazemos as nossas escolhas, a vontade dele possa então se cumprir plenamente. Entendendo isso, nós não podemos viver uma vida cristã passiva. Nós precisamos aprender a ter um posicionamento e levar Deus a sério para viver o melhor de Deus, para comer o melhor da terra, para viver a plenitude do cumprimento, né, das promessas que Ele nos fez na Sua palavra. Agora, isso precisa partir de uma escolha da minha e da sua parte. Por outro lado, nós não podemos usar de forma irresponsável o poder da escolha para apenas escolhermos sozinhos. Porque muitas vezes nós passamos a fazer escolhas sozinhos. Então, se Deus, por um lado, não empurra a vontade dele, por outro, Ele não quer você escolhendo sozinho. Ele quer que você use o seu direito de escolha para escolher a vontade dele, para sujeitar-se à vontade dele. E muita gente, às vezes, tenta viver a sua vida sem nenhuma sujeição à vontade de Deus no aspecto prático. Às vezes ele pensa, já me converti, já estou servindo a Deus, já escolhi o que de principal eu teria que escolher, e é quase como se ele não precisasse mais nada. Eu quero te dizer, isso não é verdade. Embora a vontade de Deus seja a sua salvação, além de ter te alcançado com salvação, tem muita coisa a mais que Ele quer fazer na sua vida. Ele tem um plano e um projeto personalizado para cada um de nós. Se eu fosse você, teria dito amém. Isso para mim é empolgante. Saber que Deus não lida conosco só como as massas. Ele consegue ter olhos para cada indivíduo. Ele consegue ter um plano e um propósito específico e traçado para cada um de nós. Mas para que a gente viva essa vontade, além dessa toda genérica que nós falamos até agora, para que a gente viva o cumprimento da vontade do plano personalizado, nós também vamos ter que aprender a fazer as escolhas certas. Abre sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 4, no versículo 13. Tiago 4,13. O texto sagrado diz, escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano, faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Então agora Tiago está escrevendo a gente que professa a fé, que está vivendo o plano geral de Deus, que é a salvação. Mas ele diz, você não tem direito de escolher sozinho o seu próprio caminho, o seu destino. Mas as pessoas que não têm capacidade de enxergar o amanhã, elas querem fazer escolhas que vão durar mais do que o hoje, baseadas só no hoje, sem buscar a vontade de Deus. Aí começa uma crise. E a turma olha e diz, bagunçou a economia, mas todo mundo está indo para os Estados Unidos trabalhar e ganhar dinheiro, bora para lá. Está todo mundo indo para a Europa, Portugal é a bola da vez, vamos para lá. E a capacidade de perguntar se Deus tem algum plano ou propósito naquilo. A Bíblia nos conta história de gente que se deu bem, seguindo a leva, e gente que se deu mal. Quando você lê o livro de Ruth e lê a história de Noemi, eles saem dos termos de Israel para outro país, porque eles estavam em crise e dificuldade. A coisa melhorou no outro país? Nada.
Noemi perde o marido, perde os 2 filhos e volta pior do que saiu. Das 2 noras, ainda pela bondade de Deus, uma acompanha e consegue dar um pouco de alegria para ela. Deixa eu te dizer, querido, qual é o melhor lugar do mundo para se estar? As pessoas voltam e meio me perguntam isso. Curitiba ainda é muito bem falada por todo o Brasil. A turma diz, o senhor mora num lugar legal. Eu digo, moro. De vez em quando alguns perguntam, pastor, o senhor que roda o Brasil todo, na sua opinião, qual o melhor lugar hoje para morar e para viver? Minha resposta para eles é, o melhor lugar para morar e viver é o lugar da vontade de Deus. É onde Deus quer você, porque fora disso não tem realização e as coisas não vão dar tão certo. Então, as nossas escolhas não deveriam ser baseadas só na nossa capacidade de mensurar o natural. Qual é o plano e o propósito de Deus? Mesmo que no natural você tivesse uma capacidade de avaliação profunda, não estou analisando só hoje. Estudos apontam que o resultado econômico dos próximos anos naquele lugar, irmão, você não sabe o dia de amanhã, você não sabe a reviravolta que vai ter. Abraão e Ló precisam abrir a sociedade. Abraão, que não é desse que quer ficar brigando por nada, diz para Ló, escolhe você. A Bíblia diz que Ló olha as campinas bem regadas de Sodoma e Gomorra. Ele vê os melhores pastos. E na hora que ele tem a chance, ele interesseiro escolhe o melhor pedaço. Abraão não está nem um pouco preocupado. Porque lugar bom, irmão, não é o desenho que os seus olhos enxergam. É o lugar onde você vive o cumprimento da promessa de Deus. Abraão diz, pode pegar essa parte, a bênção vai comigo. Onde eu estiver andando, a bênção vai comigo. Abraão está prosperando do lado ruim e Sodoma, aquele jardim bem regado, é todo destruído depois. Você não sabe o dia de amanhã. Então é melhor alinhar a sua vontade e as suas escolhas com quem sabe. E mesmo que você não consiga ouvir uma voz audível de Deus dizendo, só o fato de você estar o tempo todo declarando e orando, se Deus quiser, se o Senhor quiser, isso dá legalidade para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida e interfira na sua vida. Muitas vezes eu dizia, Senhor, eu não sei o que escolher a respeito disso, mas eu não quero escolher errado. Se eu não estou enxergando algo, se eu estou perdendo a percepção do teu plano, do teu propósito, eu quero te dar todo o direito de interferir, eu quero te dar todo o direito de corrigir a rota, usando aí a linguagem do GPS. E muitas vezes eu vi desdobramentos que saíam do meu controle e me corrigiam depois na rota do propósito. Sabe, quando eu falo de escolher a vontade de Deus, não significa que você escolheu todos os caminhos que você vai trilhar. José escolheu viver a vontade de Deus, o sonho que ele teve, ele acreditou. E porque ele acreditou, decidiu viver isso, escolheu isso, ele deu a Deus uma legalidade de interferir e conduzi-lo por um caminho que ele não tinha noção. Não foi ele que escolheu ser vendido como um escravo para o Egito. Aparentemente outros escolheram por ele. Depois no Egito não foi ele que escolheu ir para a prisão. Aparentemente outros escolheram por ele. Mas toda pessoa que decide se sujeitar à vontade de Deus vai ver uma intervenção e uma correção de rota como as outras não vão experimentar. Porque se por um lado nós não podemos dizer que Deus está empurrando a vontade dele sozinho, por outro seria irresponsável acreditar que você pode ficar escolhendo sozinho. Nenhum de nós tem capacidade para prever o futuro e fazer todas as escolhas corretas. Mas nós precisamos aprender a viver sujeição. O nosso problema é que a gente pensa na oração só numa perspectiva. Para a maioria dos crentes, a oração é o meio através do qual a gente consegue de Deus tudo que a gente quer. Então a gente vai lá brigar pela nossa vontade. Existe um aspecto de verdade sobre isso, de conseguir de Deus o que a gente quer? Eu acredito que sim. Jesus diz, até agora nada tendes pedido. Pedi em meu nome, vocês receberão para que a sua alegria seja completa. Ele está dizendo, eu quero satisfazer algumas vontades suas. Não significa que é só a sua vontade que vai determinar o curso de tudo no ambiente de oração. Significa que pode ter um pouco disso, mas não pode ser só isso. Porque o que a gente aprende com Jesus, quando lá no Getsêmani, ele dobra os joelhos e diz, Pai, seja feita não a minha, mas a sua vontade. Aliás, deixa eu dizer algo aqui. A Bíblia está cheia de exemplos de gente que se ajoelhava para orar. Não há uma ordem dizendo que a gente tem que orar só de joelho. Algumas igrejas acreditam nisso. Eu não sei como eles imaginam o Jonas orando no vento do peixe, ou o camarada que está do lado de Jesus na cruz, tendo uma oração e um clamor atendido que diz, não pode orar de outra forma. Mas apesar da gente não viver o extremo de que não pode orar de outra forma, eu
eu olho com muito receio para uma nova geração que tem jogado fora todas as figuras de devoção e rendição que a igreja um dia já praticou. Hoje em dia parece que se algum de nós se bota de joelho para orar, a gente é que é o bicho estranho, a gente é que está fazendo a coisa errada. Há um simbolismo de rendição. Normalmente as pessoas se prostravam diante dos reis, das autoridades. Aqueles que sempre amaram o Senhor tinham o bom hábito de se prostrar diante dele. Não é o ato de se prostrar, é a mensagem de rendição, de dizer: eu me submeto à sua autoridade, eu me submeto ao seu governo. A Bíblia diz que Jesus se ajoelha para orar, e ele começa a orar e dizer: seja feita não a minha, mas a sua vontade. Então o ambiente de oração não deveria ser só aquele lugar ou meio através do qual eu e você conseguimos de Deus tudo que a gente quer. Ele também deveria ser em contrapartida um ambiente ou meio através do qual Deus consiga de nós aquilo que Ele quer. Deveria ser um ambiente de rendição e sujeição à vontade de Deus. Gente, há momentos que a nossa vontade aponta uma direção e nós teremos a percepção de Deus apontando em outra direção. E nesse momento a gente tem que escolher a vontade dEle. Não é só dizer: não, Deus dê livre-arbítrio, eu mando meu nariz, eu faço o que eu quero. Nós precisamos aprender a sabedoria de escolher a vontade dEle. Como que Jesus começa a oração? Ele começa dizendo: se for possível, passa de mim esse cálice. O que você acha que ele está orando? O cálice é o sofrimento da cruz que o aguarda. Ele, em outras palavras, está dizendo: se tiver um plano B, se der para contornar, se tiver um jeito menos doloroso. Em outras palavras, está dizendo: perdi empolgação. Mas, se essa é a sua vontade, eu não vou fazer a minha própria escolha. Eu vou escolher a sua vontade. A palavra de Deus define essa rendição à vontade de Deus como piedade. O livro de Hebreus diz que ele aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. E diz que nos dias da sua carne, tendo oferecido forte clamor com lágrimas, e tendo sido ouvido pela sua piedade. O Novo Testamento fala muito de piedade, e é o que a gente valoriza e fala pouco hoje em dia. Essa sujeição à vontade de Deus, ao governo de Deus, ela é extremamente importante para que a gente viva os detalhes de algo que nós escolhemos, ou a plenitude de algo que até escolhemos entendendo se é a vontade de Deus, sem atrapalhar o cumprimento pleno do que Deus tem para nós. Eu sei, gente, que é um desafio. Muitas vezes vivemos escolhas que são tão sérias, sem necessariamente saber qual é a vontade de Deus. E normalmente a gente quer saber a vontade primeiro para fazer as escolhas depois. Eu lembro quando eu era ainda adolescente, eu vi um pastor pregando e disse assim: gente, não seria bem mais fácil para cada um de nós se tivesse um livro com todo o propósito de Deus escrito para nós? Que você pudesse consultar o livro, você vai lá no índice, no sumário, no que vou me formar, com que vou trabalhar, aonde vou morar, com quem vou me casar. Ele já pensou, se tivesse um livro desse? Talvez a gente, tendo acesso a um livro desse, pudesse errar bem menos. Eu estou ouvindo, eu estou entrando com a minha imaginação toda na conversa dele. E de repente ele falou: a boa notícia é que o livro existe. E de repente eu falei: o quê? Ele falou: eu vou mostrar na Bíblia. E ele abriu o Salmo 139. E ele diz lá: todos os meus dias foram escritos no teu livro quando nenhum deles ainda existia. E diz: o propósito está todo registrado. Ele diz: a má notícia é que a biblioteca não está aberta para a sua pesquisa. Eu pensei: o que adianta ter um livro se a gente não pode olhar o livro? Você não pode, mas tem alguém que conhece muito bem o livro, que ajudou a escrever o livro, que tem acesso irrestrito a essa biblioteca. Paulo, escrevendo em 1 Coríntios 2, diz que o Espírito de Deus conhece as profundezas de Deus. E Romanos 8 diz que o Espírito, segundo a vontade de Deus, que Ele conhece plenamente, intercede por nós. Deus não quer que você saiba tudo de forma antecipada. Deus quer que você viva uma atitude de rendição, que permita que a vontade, que não foi toda revelada, possa ir se cumprindo paulatinamente. Pensa no negócio que Deus gosta. É entregando o ouro aos poucos. Ele diz para Abraão: vai para uma terra que eu te mostrarei.
Como é que é? Vai indo, no caminho eu vou te mostrando. Primeira bifurcação eu te digo se é direita ou esquerda. Na segunda eu falo de novo. Na terceira, vai indo. Irmão, pensa numa jornada de aventura. Seguir o destino que não é completamente conhecido. Mas com uma certeza de que Ele vai nos guiar. Eu gosto de uma frase de Martinho Lutero, o grande reformador. Ele diz, posso não conhecer os caminhos pelo qual Ele me conduz, mas conheço bem o meu guia. Ele é digno de confiança. Então o que eu e você podemos fazer é continuamente viver uma vida de oração, dia após dia. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Jesus nos ensinou a orar dessa forma todo dia, a oração é diária. Não é para repetir do jeito que Ele falou necessariamente, mas ali temos um modelo. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. E amanhã você ora de novo, depois de amanhã você ora outra vez, depois de amanhã outra vez. Agora, cada elemento dessa oração é diário, não é só o pedido do pão. Clamar o cumprimento da vontade de Deus, o governo de Deus, é algo que eu e você precisamos buscar em oração. E acreditar que mesmo quando Ele não traz a sinalização do plano todo, Ele vai nos conduzindo etapa após etapa. E quando Ele não diz o que é, o fato de eu e você clamarmos e desejarmos o que Ele tem, o autoriza a legalmente interferir na minha e na sua vida, sem quebrar o princípio que Ele mesmo estabeleceu. Então a vontade, ela é tanto um privilégio como uma responsabilidade. Se a vontade de Deus não será vivida por imposição unilateral dEle, e precisa da minha vontade por outro, eu também não deveria tentar escolher, exercer minha vontade sozinho, sem entender a vontade de Deus. E para isso todos nós vamos precisar gastar tempo com Deus em oração e com a palavra. Eu percebo gente que toma decisões sem orar. Ele vai decidindo, depois ele vai falando para Deus, vai abençoando o que eu decidi. As coisas não funcionam assim. Agora, quando de fato existe um grande interesse da parte de alguém de viver o plano e o propósito de Deus, Deus tem a capacidade de bloquear até gente que te atrapalha no meio do caminho. Ou usar de alguma forma o que eles acharam que iria te atrapalhar para o seu bem. A segunda parte aconteceu com José. A primeira, a gente lê em Atos capítulo 13. O apóstolo Paulo está pregando a um procônsul chamado Sérgio Paulo. Olha comigo, que às vezes eu cito uns textos da Bíblia e alguns me olham quase como está lá mesmo. Atos capítulo 13, versículo 6. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu de nome Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Aqui nós temos a vontade, expressa verbalmente. Porém, o mago Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Porque como é que o diabo trabalha? Sempre tentando atropelar a sua vontade. A vontade que Deus respeita, o diabo não respeita. Mas Saulo, diz verso 9, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, porque você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor. Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Às vezes a gente imagina só um Paulo meio rabugento, vingativo, destemperado, que não sabe lidar com a oposição. A Bíblia diz que Saulo, cheio do Espírito Santo, lança o juízo sobre o mágico. Naquele momento eu vejo Deus mandando uma mensagem. Quando há alguém que realmente deseja o que ele tem, ele está disposto a remover da sua vida quem está tentando te impedir de desejar. Obstáculos, circunstâncias, ou muitas vezes, quando a gente se opondo, Deus pode deixar essa turma acreditar que a oposição que eles acham que estão praticando contra você vai funcionar, quando na verdade Ele pode usar isso para que a vontade e o plano dele se cumpra. O mero ato de desejar e render-se à vontade de Deus pode produzir uma reviravolta em tudo o que está à nossa volta, para que o plano de Deus, aos poucos, paulatinamente, Provérbios 4,18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito.
Então é possível que você não tenha luz a respeito de tudo o que Deus tem. Há momentos onde você vai ter que tomar a decisão de escolher o que Ele quer. Eu, quando escolhi o ministério, eu fiz uma escolha genérica. Me disseram, citando Isaías 6,8, que Deus estava convocando geral. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu brinco até hoje, que eu não sei se Deus que me chamou ou eu que me ofereci. Eu falei, você está aceitando geral, vou fazer que nem o profeta. Eis-me aqui, envia-me a mim. Ou numa linguagem mais atual, é só dizer, é nós. Estamos juntos. Então eu tomei aquela decisão. Mas ao tomar a decisão, eu bobinho achei que poderia escolher tudo depois de escolher o ministério. A última coisa que eu queria na minha vida, na perspectiva que eu tinha de garoto, era ser o pastor de uma igreja local. Eu dizia para todo mundo, a última coisa que você na minha vida é pastor. O que eu queria era ser um evangelista. O que eu queria era fazer cruzada. O que eu queria era aquela parte do ministério que eu achava que era assim a grande aventura. Porque eu pensava lidar com gente com problema todo dia não é legal, não é legal. Legal é desbravar, fazer acontecer. Depois que ganhou aquela turma toda, diz, Deus abençoe vocês, alguém cuide de vocês, tem compromisso com ninguém, fui. Irmão, o que esperar da maturidade de um garoto de 15 anos? E eu achava que conhecia bem o que era igreja de pastorado, porque apesar de não ter estado lá, sou filho de pastor. Então eu dizia, não quero. Quando Deus começou a falar comigo a respeito do ministério de ensino, piorou. Porque o que eu conhecia do ensino eram as aulas de escola bíblica dominical que a gente tinha naquela época. E a maioria delas era muito chata. E eu pensava, esse negócio de ficar falando, de dando detalhe, de botando informação na cabeça dos outros, não tem muito proveito, não tem muito propósito, eu não queria. Então os meus dois chamados, o principal que é de ensino e o secundário que é o pastoral, eu não queria. E o que eu queria não me foi dado. Em algum momento, você tem que escolher a vontade de Deus. E a capacidade de abrir mão de escolher aquilo que é seu, entendendo que Ele sabe a melhor escolha, pode te ajudar em muito. Eu lembro de uma ocasião, Israel, meu filho, era ainda bem garoto, eu estava tentando ajudá-lo a entender o poder da vontade, a importância das escolhas na vida. Eu falei, olha filho, tem duas situações aqui. Essa vai acontecer se você escolher isso, e tem esse desdobramento. Essa aqui, se você decidir, talvez a grande probabilidade é que a coisa aconteça dessa forma. Essa decisão provavelmente leva para esse lugar, essa para esse. Nenhum dos dois está errado, os dois cabem no plano geral. E você vai ter que tomar uma decisão. Eu não vou escolher por você. Eu preciso te treinar a fazer suas escolhas. Deus faz isso conosco. Deus já me deixou fazer escolhas. Em momentos que eu fiz escolhas erradas, inclusive, só para me ensinar. E naquele momento, quando eu falei isso para o meu filho, ele pensou, ele olhou para mim e falou, pai, o que você quer que eu queira? Eu achei engraçado, nunca tinha ouvido isso. Eu falei, não, o pai quer que você queira, faz a sua escolha. Ele falou, eu sei, mas o que você quer que eu queira? Como assim? Ele falou, pai, o senhor é mais maduro, é mais experiente. Provavelmente você já fez uma escolha das opções que o senhor me deu. O que você gostaria que eu escolhesse? Eu falei, filho, eu estou te ensinando a escolher. Ele falou, pai, o senhor tem que me ensinar a responsabilidade de escolher e a confiar em quem pode dirigir a gente na escolha. Eu falei, nem tinha pensado desse outro lado. Mas depois daquela conversa com o garoto, eu fui para o meu lugar de oração. Eu falei, Deus, o que o senhor quer que eu queira? Talvez essa frase resuma muito bem o que eu estou tentando falar nesse ponto final. Aliás, falando em ponto final, vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Que eu gostaria que nós orássemos, nos sujeitando à vontade de Deus. De forma prática, olhe para cá. O que eu espero que o entendimento do que você ouviu hoje produza na sua vida. Primeiro, que isso te ajude a romper com a passividade de só ficar sentado esperando que Deus faça tudo. Segundo, que isso não te leve para o outro extremo de achar que você só tem que ser proativo e sair escolhendo ou decidindo tudo. Há um lugar onde a gente precisa saber combinar as nossas escolhas com a vontade de Deus.
onde a gente precisa aprender a cultivar o desejo por Deus e pela sua herança, essa terra prometida que Ele tem para cada um de nós. Os lugares onde Deus quer nos levar de realização espiritual, natural, familiar, não é necessariamente idêntico. Nós podemos viver coisas muito parecidas, mas dentro de um plano específico que Deus tem. E a chave para chegar lá não é que você vai conseguir saber tudo antecipadamente. É você apenas o tempo todo estar confiando e dando a Ele legalidade, direito de intervenção. Muitas vezes eu dizia, Senhor, se eu estou pegando a rota errada, porque eu não consegui discernir o Teu plano e o Teu propósito, porque eu não consegui enxergar todas as coisas, eu imploro que o Senhor corrija a rota, que o Senhor mude as circunstâncias, que o Senhor faça uma reviravolta nisso tudo. E muitas vezes, ao orar dessa forma, eu vi a reviravolta acontecer. Hoje, quando olho para trás, entendendo um plano que me foi revelado de maneira mais ampla do que aquela época, eu consigo ver como aquelas reviravoltas me colocaram no eixo para voltar a andar no trilho do plano e do propósito de Deus para nós. Mas esperar viver essa plenitude de Deus, achando que só porque Ele quer vai acontecer, é uma fantasia, é uma utopia irreal. Você vai precisar escolher a vontade dEle. Achar que você pode escolher sozinho, deixando Ele de fora, vai criar outra bagunça. E muitas vezes as pessoas estão fazendo escolhas erradas e acreditando que Deus tem a obrigação de ficar consertando quando não houve nenhuma rendição e nenhuma disposição de ouvi-lo. E diz, se você quiser, tem que querer, mas me ouvir, porque a combinação de usar sua vontade, ouvindo Ele e a vontade dEle, aí você vai comer o melhor da terra. Agora, se você não exerce a vontade e não escolhe, a vontade dEle não prevalece. Ou se você não quer aquilo que Ele quer, não tem como viver os resultados que Ele preparou. Por mais simples que isso pareça, entender essas verdades pode fazer toda a diferença na sua vida. Pai, nós colocamos nossa vida diante do Senhor. Nós oramos como o Senhor Jesus, seja feita não a nós, mas a sua vontade. Não queremos viver escolhas isoladas e irresponsáveis, sem levar em conta o Teu conselho, a Tua orientação, as Suas advertências, ou a possibilidade que o Senhor tem um plano e um propósito diferente. Nós queremos não apenas aqui agora, mas dia a dia, viver sujeição à Tua vontade, buscar o desdobramento do Teu plano e do Teu propósito em cada área das nossas vidas. E nesse momento nós queremos clamar graça do Senhor, nem para sermos omissos e negligentes em relação a uma escolha, e nem para assumirmos ou presumirmos que a nossa escolha é tudo que precisamos. Dá-nos a capacidade de perceber Teu coração, de entender o Teu conselho através da Tua palavra, da liderança do Teu Espírito Santo. Nós queremos transitar nesse lugar de relacionamento com a palavra e do ambiente da oração, onde nos sujeitamos ao Teu plano, ao Teu propósito, onde vivemos a Tua vontade. Onde vivemos cada detalhe do plano personalizado que o Senhor tem para cada um de nós. De coisas que experimentaremos e não temos entendimento de como isso contribuirá para o desfecho final do Teu plano e da Tua vontade nas nossas vidas. Nós reconhecemos Tua soberania, Tua grandeza de conhecer nossas decisões de forma antecipada e até poder se movimentar em relação a isso antes mesmo de termos tomado as decisões que o Senhor já sabe que tomaremos. Reconhecemos a Tua grandeza a ponto de permitir que de alguma forma cooperemos ou não com o cumprimento da Sua vontade. Mas não queremos apenas celebrar o privilégio da escolha, ignorando a responsabilidade dela. Nós clamamos graça, sabedoria do alto. Tua palavra diz, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. E nós clamamos sabedoria do alto para cada decisão do dia a dia das nossas vidas. Queremos aprender a viver declarando, se o Senhor quiser, se for da vontade de Deus, e verbalmente autorizar a cumprir a Sua vontade nas nossas vidas.
Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Nessa noite, que o Senhor possa encontrar, através da rendição de muitos, a oportunidade para corrigir a rota. Que o Senhor possa agir nas circunstâncias, mesmo se não houver uma sinalização clara de todo o desdobramento do seu propósito. Talvez alguns de nós precisamos simplesmente nos arrepender diante do Senhor por ter te deixado fora de tantas escolhas, ou por não ter escolhido aquilo que já sabíamos que o Senhor sinalizou que queria. E oramos por graça para recomeçar, para alinhar, para corrigir a rota, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e para a glória de Deus. Revelation chapter 1. I want to read with you from verse 12 to 18, the moment in which the Apostle John recounts an impactful vision of the resurrected Christ. He says this, Revelation chapter 1 verse 12-18. I turned to see the voice that was speaking to me. When I turned, I saw 7 golden lampstands, and in the midst of the lampstands one like a son of man, dressed in a robe of salt and girded around the chest with a golden sash. His head and hair were white like wool, as white as snow. His eyes were like a flame of fire. His feet were like burnished bronze, as if refined in a furnace. His voice was like the sound of rushing waters. If you can, repeat it after me. The voice was like the sound of rushing waters. It was like the sound of rushing waters. In his right hand he held 7 stars, and out of his mouth came a sharp 2-edged sword. His face shone like the sun in its strength. When I saw him, I fell at his feet as though dead. But he laid his right hand on me and said, Do not be afraid. I am the first and the last, and the living one. I was dead, and behold, I am alive forevermore, and I have the keys of death and Hades. In this glorious vision, John has contact not only with the man Christ, with whom he walked, right, in the days of his earthly ministry. Now he sees the one who for a period of time emptied himself, subsisting in the form of God, strips himself, right, to live as a man among us. Now, after the resurrection, Christ lives the reality of Paul's statement in Colossians chapter 2 verse 8. In him dwells the fullness of the deity bodily. And when John witnesses, right, his glory, such as he says, his face shone like the sun in its strength. But in every attempt to write about the glory, the greatness, the beauty, the majesty of Jesus Christ, John makes a point of saying that when he heard him speak, his voice was like the sound of many waters. And this statement or this adjective of the voice of God was not used only by John. In fact, it is an expression used throughout the scriptures. In Ezekiel, chapter 1, verse 24, when the prophet speaks of a vision he has of the cherubim and says, When they went, I heard the sound of their wings, like the sound of many waters, like the voice of the Almighty, a sound of tumult, like the noise of an army. When they stood still, they lowered their wings. To speak of the noise of the wings, he not only speaks of the sound of many waters, but he relates it to the voice of the Almighty. In Ezekiel, chapter 43, verse 2, we read, Behold, the glory of the God of Israel came from the east. His voice was like the sound of many waters, and the earth shone with his glory. Jeremiah chapter 51 verse 16, we also read, When he utters his voice, he speaks of God, and there is a tumult of waters in the heavens. The word translated tumult means noise, uproar, roar, right? In other words, the emphasis is always placed not only on how much water. I know the expression is many waters, but it is not the quantity of water that is being emphasized, but rather the noise, the sound of many waters. For example, someone can be in the middle of the ocean, on a mound surrounded by a lot of water, and everything is calm, quiet, and peaceful. But when we talk about the noise of many waters, then you have to think, right, about the waves of the sea. And the bigger the wave, the louder the noise. You can think of waterfalls, right? They make noise. And when the Bible is using this analogy, the idea is precisely to talk about noise. And what is the point of highlighting noise?
just to say that God has strong lungs, that his voice is loud. No, the analogy should lead us to another understanding, that the Word of God speaks louder in our lives, makes more noise, translates, has more influence than any other type of noise that you and I can be exposed to. Hello, what I have learned for a long time, as I said, right, this year will complete 30 years that I have been preaching this message, because for me it has been an emphasis since the beginning of my pastoral ministry, to lead people to understand what it means to walk in the Word of God, what it means to correspond with it, what power it has of influence, of impact on our lives, but what is our responsibility of interaction, right? What is our participation in this process? We need to understand these estates. I have had the privilege of being in very noisy places, with the sound of water, right? Our glorious Foz de Iguaçu here in Parana, as well as in Niagara F, on the border between the United States and Canada, which are the largest waterfalls in the world. When you are there, especially at the moment, after a lot of rain, during a flood season, it is very noisy. You get closer and you can hear the sound of the water from far away. And many times, you realize when you are talking to people when you are visiting these places that you need to speak louder, because there is indeed noise there. So this idea of noise is something that you and I need to understand, because there is a place of influence that the Word of God needs to exert in me and in your life, making more noise than others. I want to read with you Acts chapter 19 verse 20. In fact, in Acts 19, we have a true revival happening in the city of Ephesus. And within this context, the Bible makes the following statement: the word of the Lord grew and prevailed powerfully. In addition to the verb grow and prevail, we also have an adjective, right, powerfully here. So, these actions grow and prevail. You and I need to understand what this means. The Word of God will not increase or grow in size. What it does grow is in the space it manages to occupy within our lives. When it prevails, it is because it is speaking louder and is managing to exert the influence it should. Now, in what sense was this statement made? Then we need to read the previous verses. I want to read verses 18 and 19 now. Many of those who believed here and believed in the gospel preached, in the word of God announced. Many of those who believed came confessing and publicly denouncing their own works. Can you imagine the impact this preaching had? People were not only converted, they were not only repenting of their sins and their practices, but they came in public with an attitude of divorce, of breaking with their old life, confessing where God had rescued them from and what power the Word of God had had in their lives. They had reached such a point in this renunciation of the old life that verse 19 says, "Many of those who had practiced magic gathered their books and burned them in front of everyone." When they calculated the value of the books, it came to 50,000 denarii. Think of the cost of the fire. A denarius was the pay for a day's work for a normal worker. Now, in a week, 6 days, they worked, 1 day rest, and they earned 6 denarii. The average, of days worked varied between 25 and 26 per month, 50,000 denarii. In other words, there were so many books, if they had been sold they would have generated income. But they looked at them and said, "It's no longer good for anything." Now we have the revelation of the Word of God. It has changed the course of our lives and the level of response is extraordinary. What does that mean? The gospel was not only preached, but there was such a receptivity to the word that we have a description of it happening in Ephesus. Ephesus became one of the largest churches in Asia. Even during the time of the Apostle John's pastorship, right? It had leaders like Paul, Timothy and later John of the 12, the beloved apostle, leading the church. It came to have more than 20,000 Christians serving in that church. Through Ephesus, all of Asia was impacted by the Word of God. But the question is, why didn't what happened in Ephesus happen everywhere? Because if the Word of God produced results automatically and spontaneously, the same thing would have happened everywhere. But what it found there, which allowed it not only to grow but to prevail powerfully, was receptivity, it was interaction.
Whoever understands, say amen. Amen. So, there are places where we notice that, in fact, there was an impact, that churches became fruitful, and almost always, explicitly or implicitly, what we will notice is that these people in fact opened up, right? They became receptive to the action of the Word. Word of God. They simply opened space in their inner selves. The Apostle Paul also speaks to the Thessalonians about how they also received the Word of God, not as a word of man, but of God. In other words, people who treat the Word of God differently and expose themselves to it will inevitably experience a deeper and more powerful action. So, the meaning of the voice of many waters, the emphasis is not just on much, but on the noise that the many waters can make, to the point that the voice of God, the Word of God, drowns out the other voices. Having established this first meaning, right, that the expression voice of many waters emphasizes more noise than just quantity, I now want to work on another practical concept. As I said, I have had the privilege of being in both Foz do Iguaçu and Nagra FS. The noise that can make is impressive, right? I recorded a video summarizing this message, an under 12 voice of many waters, right? Practically like that, at the closest point that could be reached, that tourists can get there, right? It's in Iguaçu Park. And I remember that I ended up hoarse from that recording, because we almost have to shout while we're talking, right? Because that noise competes, but you still manage to make yourself heard. So, if tourists are visiting a video like this one that records, you can compete with that noise and be heard. But I also had an experience more than 30 years ago. I remember that I was still, single. And I was with the young people from the church in Guarapuava. We did a retreat, a camp in a nearby city in Candói, and the region where it is, let's call it Santa Clara, has a waterfall. I remember that the day the camp ended, someone called me and said, "Pastor, most of you have already left by bus, and now there's a small group that will return by car. It's easier to manage and have security, so I'm just going to tell you now, there's a waterfall right next to where we are, wonderful to see and visit. Shall we stop for a while?" Quote, I said, "Let's go." But when he said, "The group is smaller," I thought, this isn't just for visitors. This group is going to want to take a bath, right? And in fact, when we got there, the waterfall, honestly I don't remember exactly how high it was, but I think the fall must have been about the same height as the ceiling to the ground here. But when we got there, it didn't make that loud noise like Foz do Iguaçu. We were looking at it, the scenery was beautiful, it was a hot day, most of us decided to go in to take a bath. Then that person, who knew it, said, "Look, it's better for no one to walk in that corner over there. The rocks are very slippery, there's a lot of mud that accumulates and falls on the rocks. It's not good, it really hurts." So, I called the group, gave them instructions, "Guys, we're going to this point, no one goes from here to there." We talked about everything, and we went in. And you know that it's not that the young man disobeys, his memory is short for the rules. And then I remember that someone came out and started going to that place, and we were under the water. It wasn't a huge volume of water, but because of the height, there were places where the waterfall was stronger, so much so that it wasn't possible to stay under it, it hurt your back. So we were there taking a bath under that, water, that intense and heavy massage. And when one of them started to come out, I started shouting his name to say, "No, go over there." He didn't hear me. I signaled, everyone shouted, but he didn't hear, The one who was last managed to reach out and pull him by his shirt, but he didn't hear. There was much less water than Foz do Iguaçu, but it was much harder to hear there. Why? Because of the proximity. And God made me think about this with an illustration of something important that we need. The question is not just how much water, using the Word of God as a figure, you have in your life. Of course, the more knowledge and understanding of the Word, the better. But the main point is, how close are you? Some Christians know the Bible very well, but they are no longer living close to its influence as they should. You have new converts who do not have the volume of water that some believers have, like the Iguaçu and Nagra Foz, but they are there at the Candói waterfall, but so far below, and the Word of God is covering up the other voices. So, something that needs to be clear to me and to you when we talk about the practicality of the gospel is that there is a need for interaction with the Word.
And there are elements where you and I are the ones responsible, right? The Word of God is very clear both about what it can produce in us, but about our need for interaction, right? What it can produce in me and in your life, right? It is under the action of the Holy Spirit. People, the Word and the Holy Spirit working together is an explosive chemistry. We need to recognize this. Look at creation. Genesis chapter 1. The Spirit hovered over the face of the waters, and God said, the combination of the power of the Holy Spirit with the Word of God generated all that we see today, the entire known universe. When the angel Gabriel appears to Mary at the time of the Annunciation, he says to her, after bringing the Word of God with the messenger, he says to her, the Holy Spirit will come upon you. The power of the Most High will overshadow you. Quote, Mary says, be redeemed according to your word. The combination of the Word with the Holy Spirit will always work powerfully in my life and in yours. What will the Word by the power of the Spirit work in me and in your life? Psalm chapter 19 verse 7 says, the law of the Lord is perfect, converting the soul. When you and I were converted, all debts were forgiven, all sins were erased. But let's face it, we enter the kingdom of God somewhat damaged in terms of consequences, in terms of marks on our emotions, in our way of thinking, in our values. And now you and I need a process of restoration. James chapter 1 says, receive with meekness the implanted word, which is able to save your souls. The word translated there as Savior is different from Sotero, which is often used to speak of salvation. It has the idea of healing, of restoration. And as I said, Psalm chapter 19 verse 7 says that the law of the Lord is perfect and restores the soul. There is restoration for our way of thinking, for our emotions, for our values, and it will be produced by the Word of God. The Word of God brings direction for the way you and I should live. Psalm chapter 119 verse 105 says, your word is a lamp to my feet, and a light to my path. Through the Word of God and the Holy Spirit, Jesus said, he is the one who reminds us of the words of Jesus. He will direct my life and yours. Quote, the Word of God is food for our spirit. It is not just a doctrine that needs to be very clear in terms of our creed, but it also strengthens us and makes us grow spiritually. In Matthew chapter 4 verse 4, Jesus says, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. It also generates faith. Romans chapter 10 verse 17 says that faith comes by hearing and hearing the word of Christ. In other words, how can we imagine the ability to be successful in any area of the Christian life without the help of the Word of God, operating in my life and in yours, through the power of the Holy Spirit and with that personalized touch? But that does not mean that just because the Word of God has all this power that it will automatically or spontaneously produce results. If you and I do not understand our responsibility for interaction, I just quoted Thago 121. Receive with meekness. With meekness is to lower your defense, lower your guard, expose yourself, make yourself vulnerable. Receive the word with meekness in an implanted voice. It is not talking. Receive that person who has never heard the gospel and they will open up. It is talking about people who have already been regenerated by the word, but need to let themselves be worked by it. If there were no interaction, what would be the meaning of texts like Hebrews chapter 3 verse 15, Hebrews chapter 4 verse 7, which, quoting the Old Testament, said, today if you hear his voice, do not harden your hearts. The way you and I behave when faced with the word we hear determines whether it will have a place to operate in my life or not. In Hebrews, chapter 5, verse 11, and then, still expanding on the reasoning, the Bible speaks of those who became slow of hearing. These were people who should have, by now, been teachers, teaching the word to others. But the writer says that they needed to be taught the elementary principles of the doctrine of Christ again and again. In other words, they even heard, but it didn't sink in, it didn't make a difference. It's as if they had never heard. Jesus himself in Matthew chapter 11 verse 15, Matthew chapter 13 verses 9 and 43. And several times in the book of Revelation he will say, he who has ears to hear, let him hear. He is not talking about the natural ear, he is saying, pay attention, because the way you listen determines the result of the word. In fact, this is essentially the message of the parable of the sower. When he says, the sower went out to sow, he explains that the seed is the word of God, but there is a soil in which the seed has not even entered or germinated. The Bible says, these are the ones who hear the word of God, and they do not understand, the enemy comes and steals the word from them. In two other soils, be it rocky soil or thorny soil,
The word even enters, germinates, begins the process, but it is aborted, the process is not completed. And Jesus explains who are the competitors of the Word of God. But then he talks about the one who produced fruit 30, 60, 100 times more and says, "These are the ones who hear the Word of God and understand it." When there is receptivity, when there is openness, when there is perception, God can work in us not only to understand, but also to apply His Word. So, when I talk about distance from the amount of water we have, it is logical that the more water you have, the better. But there is no point in having a lot of water and distancing yourself from what you have. We need to understand that in the dynamics of the Christian life, right, your history no longer has much weight. Of course, over the years, those who remain with a good testimony are accumulating experience and authority. But there is no point in having had a good testimony in the past and losing it later. The Apostle Paul writes to the Galatians and says, "You were running well. Who was it that stopped you from continuing to obey the truth?" Quote, "But I have a history of great obedience in the early years. So what? Why are you far from that now?" So, someone who has been close, where the Word of God spoke louder, can distance themselves. And we need to be careful, not only about the volume of water, but how close we are, how much we are or are not allowing ourselves to be influenced. Whoever understands, say Amen. So, I want to use the time I have left to present you with some more practical guidance. In the book, I talk about 9 types of voices that will try to drown out the Word of God, but it is the Word of God that should cover them. And I want to give a summary here. It is not possible to go into detail about any of them, otherwise we would be in that kind of endless cult. But I want to give a brief summary. In 1 Corinthians, in chapter 14, verse 10, the Apostle Paul says, "There are, without a doubt, many kinds of voices in the world, and none of them is without meaning." Another translation says, "None of them is without meaning." Many voices. The truth is that while God is speaking and looking for space, there is a lot of competition in our hearts. It is a very noisy environment, with a lot of noise, many voices. I want to highlight some of the voices that you and I have to deal with and that compete with us. I will start at the beginning. The first voice to be highlighted is the one that appears at the beginning of the biblical description, in the book of Genesis, in chapter 3. I will call it the voice of temptation. The first couple receives clear guidance from God, that is, the Word of God, the voice of God, telling them what they could and could not do. But suddenly another voice infiltrates. It is the voice of the tempter, which I will call temptation. Genesis chapter 3 verse 1 says, "But the serpent was more crafty than any of the wild animals that the Lord God had made." Revelation calls Satan the ancient serpent. He said to the woman, "God truly said, 'You shall not eat of any tree in the garden.'" The woman answered the serpent, "We may eat of the fruit of the birds of the garden, but of the fruit of the bird that is in the middle of the garden, God said, 'You shall not eat of it, nor shall you touch it, lest you die.'" Then the serpent said to the woman, "You will not surely die, for God knows that in the day you eat of it your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil." Quote. Verse 6, "The woman saw that the tree was good for food." Look at the progression. Good, pleasant to the eyes, and a tree desirable to make one wise. She took of its fruit and ate. She also gave some to her husband, and he ate. And here the voice of temptation spoke louder than the voice of God. The Word of God was not lacking, there was no lack of guidance. But the devil is always at work trying to relativize the Word of God. "Oh, you can't eat any of it. No, it's just this one that won't. That won't do, nothing will." God is trolling you. God is trying to deprive you of what is truly good. And at a time when the one who had more trust was Satan's proposal than God's, we have not only the lives of the first couple being ruined, but of all humanity. The voice of temptation spoke louder. The great contrast is that when Christ, the last Adam, comes, Matthew chapter 4, Luke chapter 4 narrates the temptations of Jesus in the desert. And we have, right, there the description of 3 detailed temptations, but they were not the only ones. Luke chapter 4 verse 13 says, "When they had finished all kinds of temptations, the devil used all his arsenal against Jesus, but each time he saw a proposal,
What was the answer? It is written, it is written, it is written. Quote, Jesus was saying, the word of God makes more noise here than your voice, Satan. You will not find a place. Your voice is muffled because there is a voice speaking louder. Quote, so, the point is, who is speaking louder in my life and in yours? It will depend on our proximity. The second voice, after temptation, I will call it the voice of the majority. Pastor, what does this mean? Exodus chapter 23 verse 2 says, do not follow the crowd in doing evil, nor testify with the majority in a lawsuit to distort justice. There is enormous pressure on me and you, who are social beings. There is often an unconscious search for acceptance. So much so that one language that children learn to use with their parents when they want to do something forbidden is, but everyone is doing it and your father and mother respond like they used to, but you are not everyone, right? Because there is pressure to accept. If everyone is doing it, why should I be left out? Quote, so God is saying, do not follow the crowd. The crowd is, the majority chose that, right? God says, do not testify with the majority, even if they are in greater numbers, if it is not true, if it is distorting, right, justice, you and I simply cannot participate in that. But people have a tendency to let themselves be influenced, and perhaps of all the voices, these are among the most subtle, because we usually don't think it's temptation, that it's not the devil, that it's just we just think it's a bit of common sense and many times we don't even notice. The Bible tells the story of Pilate. When Pilate is about to judge Jesus, the scripture says that his wife sends him a message. I don't know how many years he had been married, but surely he, like me, like the other husbands here, have heard the phrase several times after not listening to his wife's advice. I told you. The woman sends him a message, she says, don't get involved in the matter of this righteous man. She already calls him righteous. She says, he is innocent. She says, I suffered a lot in dreams last night because of him. What is this woman sending people? A divine warning, a message. They put you in a trap, You are about to condemn an innocent man. Now, when Pilate, frightened, starts trying to loosen things up, the crowd starts to press in. If you defend him, if you release him, you are not Caesar's friend. And he, wanting to please the majority, disregarded the voice of God. Many times, many of us, under pressure from our colleagues at work, at school, whatever, looking at the majority, want to follow the trend and we have let that speak louder than the word of God. We all have the right to choose, right? For me, it is clear that when Pilate condemns Jesus, he ends up serving a divine purpose, but he was not obliged to do so. He was not predetermined to do so. God still sends a warning saying, you are about to make a mistake, I am giving you the opportunity not to make it. But the present God who knew his choice, even being just enough to warn him, ends up using a wrong choice to benefit us. But that is different from saying that Pilate only made that decision because Jesus had to die for me and for you. We can see in this drawing that someone can let the voice of the majority speak louder than the word of God, but in my life and in yours we have to act differently. When Daniel and his friends go to Babylon, they act differently. Everyone is eating unclean food, but we are not going to eat it. Everyone is bowing down before the statue, but we are not going to bow down, because here the word of God speaks louder. Who understands? Third voice. The voice of doubt when the Apostle Peter walks on the water. And for me, I think this is a beautiful, extraordinary figure. People sometimes ask me, Pastor, what is a good definition of faith that you can give? I said, the best one is right there in the Bible, Hebrews chapter 11 verse 1. Faith is the substance of things hoped for, the conviction of things not seen. Quote, but if they try to explain it another way, using Peter's text, I tell people to keep looking to Jesus in the time of the storm. But if you want my definition of doubt, faith is looking at the wave, the size of the wave, the strength of the wind, at the time of the storm. The Apostle Peter has an extraordinary experience, right? The Lord Jesus comes walking on the water. They are terrified, screaming, it is a ghost. Imagine if even a believer today were there. They would already be saying, he is tied up in the name of Jesus. Because the first thing that came to their minds was not that our Lord appeared, people. Everything was dark between one flash of lightning and another, a figure walking on the water. Who walks on the water? Soon Jesus calms them down saying, do not be afraid, I am. And Peter, who was talking while thinking, was thinking while speaking, right? He simply thinks out loud. If it is you,
send me to you. And there is a logic in what Peter is saying. If my Lord moves on this storm of life, as a disciple I want to move too. And the moment he says, if it is you, send me, Jesus says, come. So it is not fair to say that Peter walked on water because there is no solid platform there. At some point we also see that he began to compromise that. It is fair to say that Peter walked on the word of Jesus, send me to you. When he acts on the word, he walked. But when he began to look around, I imagine a reasoning in Peter's head, more or less. Look, walking on water is fine, but it had to be now in the dark, in the middle of a storm, with this rough sea. In fact, try to imagine Peter walking in a straight line, but still going up and down, right? At that moment when he lets himself be affected by the circumstances, the Bible says that he began to sink. Because pay attention, faith and fear, faith and doubt do not share the same space. Where one enters, the other leaves. If faith enters, fear leaves. If fear enters, faith leaves. And at that moment he begins to see that he is aborting the process, and he prays the quickest prayer that a believer can pray in times of despair. That one doesn't even emulate the God of Abraham, Isaac, Jacob, none of that. They say, help, Lord, help me. Jesus takes him by the hand. I find it funny that the gang beats up Peter. He sank. I say, he sent him. Most of them never got out of the boat and walked twice. Then they came back. Let's remember that after Jesus helped them, they took him by the hand. They didn't swim back to the boat, they walked back. But what does this teach me? Which voice will prevail in your life? We said before that faith comes from hearing the word. But pay attention, doubt also comes from hearing, but not the word, the other voices. When those two spies, Joshua and Caleb, return before the people and start to get excited, the land is good, right? We're going to possess it, the Lord is with us. The other 10, no, the land is good, but it's not for us, no, we won't be able to handle it. The Bible says that they melted the hearts of the people. Doubt also comes from hearing a story that is contrary to the word of God. And my question is, who are you listening to? Because that will determine the outcome, whether you will walk in faith or in doubt. Without faith it is impossible to please God. Without faith no one receives anything from God. And so we need to choose who we will listen to, because it will determine whether we will walk in faith or in unbelief. Fourth voice, the voice of greed. In Luke chapter 18 verses 22, 23, the Bible speaks of a rich young man who seeks Jesus. It is interesting when you add up, right, phrases and details from each gospel. It is impressive how this guy seemed to have an open heart for God. He comes to Jesus and asks, Master, what am I doing to lose eternal life? Are you worried about salvation? Jesus says, keep the commandments. He said, I have been doing this since my youth. I have been walking for a long time. Quote, one of the Gospels says that Jesus, looking at him, loved him. In other words, what Jesus is going to say now is the fruit of love. I'm saying that there are some believers who seem to have read Jesus trolling him as if he were trying to sabotage the Bible. Jesus, my love, says, if you want to be more perfect than saved, is your heart longing for something deeper? Jesus said, I have a proposal for you. This does not mean it is a proposal for every believer, but it was made for him. Go, sell everything you have, give it to the poor, and then come and follow me. Here, it's not just about believing in Jesus. Jesus gave this young man an opportunity to be part of a team, an apostolic team. He wanted to shake up the world, right, and change the history of humanity. But the Bible says that he turns his back on Jesus, leaves sad, because he had many properties. And then suddenly he says, not there either. Someone who already obeyed the commandments, who approaches Jesus saying, I hunger for more, I am interested in more. You can't say that he was someone totally disconnected from God, but when Jesus makes a specific proposal, who spoke louder? The voice of greed. And you and I need to ask ourselves, right? Who is speaking in our lives? When Jesus speaks of the parable of the sower of thorns that grew and choked the action of the word, he speaks of the cares of the world, the seduction of riches, and he also speaks of the pleasures of life. We do not realize how often this is choking the action of the word, but if we are close to enough water, it will speak louder and it will choke the others. This is a choice that each one of us will have to make. When we look at statements like 1 Timothy, chapter 6, verses 9 and 10, you and I need to understand that the very word that generates faith has promises of provision and prosperity,
But the same word that shows that God wants to bless us at this time also warns us not to let ourselves be entangled. Deuteronomy chapter 8 verse 10, for example, the Lord says to that generation that leaves Egypt and is about to enter Canaan, "You will eat and be satisfied, and you will praise the name of the Lord your God." He is saying, "I have plenty for you." But then he says, "But be careful that after you have eaten and are satisfied, and after you have prospered, you do not forget the Lord your God." And 1 Timothy 6, which I mentioned the reference to, not the text, in verses 9 and 10, speaks of those people who want to get rich, and they fall into temptation, into traps, and into lusts. The word lust means desires, right, crazy, harmful. And he goes on to say that many in this greed have pierced themselves with many sorrows, and have strayed from the faith, because the Bible says, "The love of money is the root of all evil." It in itself is not necessarily good or bad. Psalm chapter 62 verse 10 says, "If riches increase, do not set your heart on them." I always say that the problem is not that the believer has money, the problem is when money has the believer. Now, the love of money, an exposure to the level of influence that it can offer, can completely suffocate the action of the Word of God in our lives. And we will have to make choices in our daily lives. The rich young man let the voice of greed, of stinginess speak louder, right? Of covetousness. And we need to understand that this is an example not to be followed, and we need to let the Word of God speak louder in our lives so that we are not people like Balaam, who the Scripture says, he loved the wages of unrighteousness, he made the wrong choice. Recently in the series of messages here about the sins of the tongue, I spoke about this, and I want to highlight a voice that is a reality that we have to deal with, the voice of gossip. Leviticus chapter 19 makes two statements, one in verse 16, the other in verse 17. In verse 16, the Scripture says, "You shall not go with a talebearer among your people, nor shall you take any interest in the life of your neighbor." Here God is saying, do not fail. But now, in the next verse, verse 17, the Bible says, "But rebuke him, and do not incur sin because of him." In other words, whoever does not rebuke a talebearer will sin through complicity. Some people think their sin is not of the tongue, but of the ear. No, Pastor, nothing comes of it. But when you are listening, you are adding fuel to the fire, you are being an accomplice. We live in a time where talking about other people's lives has never been so easy, because we have instant material all the time, right? Social networks, information. And many times, most of us fill in the gaps of answers that we do not have in the way we want. This does not mean that human beings only began to concern themselves with other people's lives in modern times. The difference is that we have more resources, a better ability to do this. In the past, people could only talk about each other's lives when they met. Today, we can send messages, we can anticipate, right? So, we have a more favorable environment, but the problem is nature. And you and I need to be cautious. God is saying, don't listen to this. And either you listen to the Word of God telling you that you can't listen to this, or the voice of the Messiah that is speaking louder in your life than the Word of God. These are choices that you and I need to make. The other day someone said, "But don't you ever get curious?" I said, "Of course I do. I only remember what God is saying, right? And I need to satisfy that curiosity. There are times when I feel like asking, but what about this and that, right? But you and I simply need to control this nature and let the voice of God speak louder." The voice of discouragement. I want to speak now. If you can, open your Bible with me to the book of Job, chapter 4. I want to read verses 3 through 5. I'm going to read this text specifically in the NIV, the New International Version. One of Job's friends, seeing that moment of discouragement that he is in, says, "Think about it, you taught so many, you strengthened weak hands, your words gave strength to those who stumbled. You strengthened weak knees, but now when trouble comes, you lose heart. When you are hit, you are prostrate." That's what I have learned about the Word of God. It's easy for us to enter a place of merit or mental consent. We even explain to the soteo, you can't be hurt, you have to forgive. But talking is easier. And when it's your turn to deal with the hurt and you have to forgive,
His friend is saying, "Hey, you strengthened the hands that were tired, the knees that were weak, you gave strength to those who were stumbling, but now that your turn has come, you are discouraged." People, discouragement is what happens, and we need to understand that we are very vulnerable. The Word of God speaks about Elijah, saying, Elijah was a man like us. In other words, he was cut from the same cloth. And think about the guy in the Bible who you might call bipolar. He is Elijah. One minute he is calling down fire from heaven. He sees the nation of Israel fall to their knees, shouting, "Alone, the Lord is God." The next minute he is saying to God, "My life is a lie." It is interesting that the moment he prays is because Jezebel, the queen, King Ahab's wife, threatened to kill him. And the Bible says that Elijah fled to save his life. What does saving his life mean? Does the guy want to die? No, but now that he has fled, he said to God, "It is better for me to die than to live. If I am God, I will look at him, so come back and Jezebel will solve your problem." In fact, he would have solved it already if he had not come here. And there are times when we do not even understand each other, nor do we know what we want. Our emotions can vary greatly. Now let's stop and think for a moment. During 3.5 years of drought, the judgment that Elijah announced from God. The Bible says that God hid the prophet Elijah at the moment he was going to send a message to Ahab, saying, "Let's meet at the top of Carmel." Ahab's servant, who was supposed to be a messenger, said, "Wow, he doesn't do that." And he says, "There was no kingdom. I was only talking about Israel, where my Lord had not searched for you and never found you. If I say that you are here now and the Spirit of God has taken you here, I am the one who will lose my mind." In other words, the guy searched not only Israel all the time, but God hid him. Not only did he hide him, he sustained him. At that moment, it was not only Elijah who remembered what God has done, what he has said, how he has fulfilled his word, but suddenly discouragement began to speak louder than the word of God. What John once carried from God to strengthen others, suddenly is not having any effect on him. Because the question is not just whether you have water, it is whether you will continue to be close to it. And we need to make choices. The voice of discouragement has claimed many victims. Many people have been discouraged, have cooled in their faith and in their pace of walking. But you and I need to allow the Word of God to speak louder, to cover up the other voices in our lives. Whoever understands, say amen. Amen. Allow me to speak a little now about the voice of prejudice. Pastor, what is this? The Apostle Peter in Acts, chapter 10, the Bible says that he was staying in a house in Joppa, and the Bible says that he was hungry and his brothers went to prepare food. At that time, instant food was not eaten. For example, when Abraham decided to prepare a goat for the angels who were visiting and he didn't know it was an angel, he called his servant, told him to go get the flock, kill it, feed it, cut it, season it, and light the fire, which was not a stove. The process was not quick. While the people went to prepare food, Peter said, "I'm going to pray." This business wasn't going to be quick. I think God takes advantage of the context of Peter being hungry and waiting for food. When Peter is praying on the roof of the house, the Bible says that he was in a trance and he has a vision. The vision shows a sheet with all kinds of animals coming down. And God said to Peter, "Get up, kill and eat." Interesting, God says this right at the time of hunger. What does Peter say to God? It's God talking to him. "Not at all, Lord, for nothing unclean has ever entered my mouth." What is Peter talking about? According to the law of Moses, this law was no longer in force, but Peter lived under it his entire life. There were a series of animals considered unclean. Jesus, the Gospels are clear in saying that Jesus declared all foods clean. That would change, right? Hebrews chapter 7 verse 2 says that where the change of priesthood is a change of law. But at that moment Peter is saying to God, "Not even the Lord will make me change certain adopted standards." People, it is of course God would not command Peter to break his own word. In the book of James, we read that God cannot be tempted by evil and does not tempt anyone. Now, how can anyone argue with God by saying, "My values are higher and purer than yours"? The truth is that many times we have a mind formatted by certain prejudices. And why did God use the image of food? So that Peter would understand the allegory later. He would be called to preach in the house of the Gentiles for the first time in history. The gospel would be communicated directly
deliberately and intentionally to the Gentiles and non-Jews. It is the moment when God is opening the door of salvation beyond the house of Israel. A historic moment, but Peter would not have obeyed. In fact, after he goes to the house of Cornelius, preaches, the Holy Spirit is poured out. A beautiful thing, and the news reaches Jerusalem before Peter. When Peter gets there, everyone is throwing stones at him. You entered the house of the Gentiles, ate with them. And God uses the image to say to Peter, do not call impure what I have purified. And the truth is that just as Peter would not have preached to that group of people, sometimes you and I will not preach to a certain group of people. We will not relate to other types of people. And many times we are moved only by prejudice, because we are talking about people whom God loves, for whom God has a plan, for whom He has a purpose, for whom He has called us. And don't you think that we are exempt from this? A leader like Pedro, one of the pillars of the church, was exposed, right? He ran this risk. The question is about us. I remember a while ago, when the church started to grow, at the time when we were in Agua Verde, and a person came to complain to me, said, Pastor, her client here is changing, right? She's getting some complicated types. Quote. And I said, what's up? No, Pastor, there's an agent there. Look, if you speak strangely. I said, what do you think this is a place for? The church is a hospital. It is a place of salvation. Yes, Pastor, but we have to maintain a certain standard. I said, it depends on who sets the standard, otherwise we wouldn't be here. Many times we don't even realize the influence that this prejudice can have. And I'm giving an example that involves evangelism, but the truth is that we can act this way in relation to many things. But fortunately in Peter's life, the word of God spoke louder. He was able to understand. But why? The Bible says, while Peter was reflecting on what the meaning of the vision could be, they will stop, they will ponder, even though I initially reacted that way. What is God trying to say? Why? The Bible says, the Holy Spirit said to him, when we stop, giving openness, exposing ourselves to the Word, God will always speak more. But when we act wrongly, as I said before, hardening our hearts, He doesn't have to continue speaking. So Peter was able to understand the clarity of what God was promoting. And because he was obedient, he let the voice of God prevail. The gospel begins to spread beyond the times of Israel to all the Gentiles. And you and I are the fruit of this obedience practiced by Peter and other apostles. The penultimate voice that I will address here, the eighth of them, is the voice of fear. 2 Timothy, chapter 1, verse 7, says that God has not given us a spirit of fear, but of love, of boldness, and also of a sound mind or moderation. When the Bible speaks of fear as a spirit, we need to understand that it also speaks of an action on the spiritual plane. And fear works. And I can tell you that fear has a voice. The book of Hebrews speaks about those whom Satan kept as slaves for fear of death. Fear can be more controlling than you can measure. And when I look at the scriptures, I see some pictures about fear and it can paralyze us, including in relation to the service of God. Some are not advancing to a deeper place in God. Some are not advancing to a more fruitful place in the work of the ministry, because they are afraid. If you look at the context of Paul's statement, God has not given us a spirit of fear. It's the previous verse, 2 Timothy 1-6. Rekindle the gift that was given you through the laying on of my hands. The word gift is charisma. It speaks of the manifestations of the Spirit. But when he says rekindle, it literally means rekindle. Some translations have opted for awaken, but the word literally means you blow on a coal so that it becomes glowing again. So, rekindle. I believe that's even better than awaken. Now, why is the gift going out in Timothy's life? If God gave the gift, if God wants the gift to be rekindled, we can't blame God. The problem is with Timothy. What was Timothy's problem? Fear. We're not afraid of gifts in the sense that when they work, it's like an electric shock. It's going to give you a shock. You're traumatized. It's not that kind of fear. But most of us, what is the fear when it comes to our own? What if I think it is God and it is not? And then we start a series of things that can paralyze us. Some do not launch themselves into bold projects for God. They cannot respond with faith because fear is paralyzing them.
Some are falling into other areas of sin. Abraham lied twice that Sarah was his sister instead of his wife. Technically, according to the mentality of some manipulative self-interested people, he told half the truth, because the Bible says they were brothers on their mother's side. There were no laws, yes, on their father's side, but not on their mother's. There were no laws at that time that defined this type of relationship as incestuous. So he simply exploits a part. But let me tell you, while some call it a half-truth, I prefer to call it a half-lie. Because the Bible says he lied, but why did he lie? He was afraid. Now God had already told him, I am your shield. God is saying, I am the one who protects and keeps you. You don't need to lie to protect yourself, but at some point fear spoke louder than the voice of God. And then we need to be careful so that fear doesn't paralyze us and so that the Word of God speaks louder. This involves surrendering to the Word of God. The last of these voices that we deal with in detail in the book is the voice of convenience. What I have discovered is that in modern times we have a greater volume and standard of convenience and comfort, but human beings have always been biased towards wanting this. In the days of the post-Babylonian exile period, when the nation, after 70 years away, the Jews are returning home, right? You take books like Ezra and Nehemiah, which talk exactly about this period, the reconstruction of the temple in Jerusalem, the walls of the city. God is challenging the people to participate in the project of rebuilding the temple, but they didn't want to get involved. If you take a look at what's happening there, the book of Aguaration is very specific. Here, chapter 1, I'm going to read 2 through 4. Thus says the Lord of hosts, these people say, the time has not yet come, the time for the house of the Lord to be rebuilt. Therefore, the word of the Lord came through the prophet saying, is it time for you to live in luxurious houses, while this temple remains in ruins? Our power of excuses is impressive. God is raising up prophets, calling everyone to rebuild the house. No, the time has not come, it is not the time. Why are they saying this? God says, while my house is in ruins, you are living in a luxurious house. You are focused on what is good for you. None of you want to sacrifice time, resources, work hours to do what I need to do. That is right for us, Pastor. I really need to evangelize. Why do you keep putting this pressure on us to share faith, to have to lead? The other day he said, the church becomes a place of oppression. I said, no, the church is a place of obedience and we have a great commission. Quote, an order from Jesus is not a great suggestion, it is a commission. Go, preach the gospel, make disciples of the nations. Nowadays we can take it easy and say that it has become a great omission, because we don't want to do it. But why don't we want to do it? Oh, no, I want to take care of myself. I want to take care of my things, I do. We are always looking for comfort, but if the one who preached the gospel to you had been comfortable, you wouldn't be saved today. And comfort is when we only look at ourselves selfishly. There will never be altruism, sacrifice if we don't let the word of God move us. What's the problem? The problem is that the cadus, let's not waste our time, resources, energy there, because we want the best here, but that never works. Look at what God says, verses 5 and 6, continuing with G1. Therefore this is what the Lord Almighty says, consider what has happened to you. You have sown much and reaped little. You eat, but it is not enough to satisfy your hunger. You drink, but it is not enough to keep you full. You put on clothes, but no one is warm. And those who earn wages to put them in a bag with holes. Insufficiency. God is saying, you do not give me time and you do not prosper in what you do, because I cannot bless what you are doing. But the people are called not only to repentance, but there is a change of attitude. In Agu, in chapter 2, starting in verse 15, we read the following. Now consider all that has happened since that day. What is that day? It is the turning point. Before you began to lay stone upon stone in the time of the Lord. In other words, now they will hear the voice of God. They will be willing to work for the restoration of time. Before that time, someone would come to a pile of wheat expecting to find 20 measures and there were only 10. I came to the winepress to take out 50 measures, there were only 20. I will be with blight, with mildew, with hail on everything you have done, but there has been no one among you who has returned to me, says the Lord. Therefore, from this day forward, from the 24th day of the 9th month, God is saying, you can write it down on the sheet of paper, on the calendar. Since the day the foundation of the temple of the Lord was laid, consider the following. Are there still seeds in the barn? The answer was no.
Furthermore, the vine, the fig tree, the pomegranate tree and the olive tree have not given any scares, but from this day forward I will bless you. Amen. God is saying, if you let your comfort zone, you will get more results than when you only think about yourself. If you let go of your selfishness, I will bless you more. Peter tried fishing all night, but he didn't catch anything. The next day, Jesus arrived at the height of frustration, of bad business, and asked him, "Can I use your boat?" Jesus needed to get away from the crowd not only because of the pressure, but also for technical acoustic reasons. The Bible talks about Jesus giving the Sermon on the Mount in front of the Sea of Galilee, which is a large lake. Why? Acoustic reasons. They didn't have sound systems like you do. And Jesus spoke to thousands of people. So the shape of ancient arenas was already these cliffs. But when you still have water behind you, the wind is usually blowing towards land. And Jesus uses Peter's boat, and communicates the word to everyone. The guy is already having no results, and he's going to waste a lot more time with the boat given to Jesus not producing anything. When Jesus finished preaching, he turned to Peter and said, "Now let down your nets." And the Bible talks about a miraculous catch of fish. Pay attention. There is no way you can give up your time and your business for the sake of the kingdom of God and not be blessed by it. So we will have to reconsider our concepts of convenience, because convenience is harming us and not blessing us. And when we enter the mode of sacrifice, which is the standard of the Christian lifestyle, we will not only fulfill God's purpose, we will have better results. And best of all, the Word of God will be spoken louder. These are some of the examples we work with, to encourage you to evaluate your life. I close here by asking what voice has prevailed in your life. We need to return to the Word, and when I say return to the Word, it is not just reading, it is meditating. It is allowing the Spirit of truth to operate within us, to revive our spiritual conscience and muffle the voice in our lives. Let us stand. Father, we pray and cry out for grace and favor upon each one of us. We pray, Father, for that touch, personal action of your Holy Spirit in us. We want to not only process, digest these truths with meditation, reflection, which is such an important part of receiving your word. We want to be found vulnerable, worked on, awakened by the Lord, because we want to live the fullness of your purpose. We want your word to grow and prevail powerfully in our lives. We want it to be like the voice of many waters, a voice that covers all noise and any other voice. And in this way, not only will the Lord be exalted and glorified, but we may live the fullness of what the Lord has. I pray that the Lord will strengthen, encourage, and bless each of my brothers and sisters in this place and those who follow us online. We pray in the name of Jesus and for the glory of God. If you believe and agree, say amen. Amen. You receive this word, say, I receive it in the name of Jesus. Quote.